Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estou eu mais uma vez. Nós então vamos dar início mais um ano, né? Mais um ano que está se iniciando. Aliás, na verdade, tudo começará a prosseguir a partir de março, né? A partir do mês de março. Nós aí já vimos muitas coisas, né? No andar dos meses anteriores, né, eu digo do ano passado, nós já falamos muitas coisas do nosso estudo, que está aqui na Bíblia, né, na nossa Bíblia. Já vimos muito, falamos sobre muitos personagens, paramos na mulher cananeia, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre a transfiguração. A transfiguração. O que é isso, Elizabeth? Transfigurar-se. Transfigurar-se quer dizer transformar-se, aparecer de uma forma diferente. Você entende o que eu falo? Então, nós vamos continuar vendo quanto ao relato do profeta Marcos, né? O profeta Marcos, no livro de Marcos, segundo o evangelho dele, ele vem nos contando muitos relatos em relação a Deus. Vimos neste mesmo livro, né, no segundo evangelho dele, vimos tudo sobre a mulher cananeia, vimos o quanto ela nos ensinou, quantas coisas ela nos ensinou com a fé dela. E nós então vamos agora falar de transfiguração. A transfiguração do Filho de Deus, né? Deus ordenou ao filho que fizesse algo. Então, por exemplo, vamos entender o que é transfigurar-se. Eu já falei que é uma transformação, não é mesmo? Mas temos como exemplo a lagarta. A lagarta, ela se transforma, né? Há uma metamorfose nela e ela vira uma borboleta, não é assim que acontece? Há uma metamorfose da lagarta e ela vai se transformando até tornar-se uma linda borboleta e sair ao céu a voar, né? Por todos os lados, né? Assim aconteceu com o Filho de Deus. Houve nele uma transformação. Houve no Filho de Deus, Jesus, nosso Pai, Jesus, ele lá no Monte Tabor, né, para onde ele seguiu com os discípulos dele, que foi Pedro, Tiago e João. Lá houve uma transformação dele. Ele se materializou, tornando-se homem. Mas quem realmente presenciou isso foi esses 3 discípulos. E essa transformação, porque assim, Jesus, ele era um espírito, né? Jesus era um espírito. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera que está fora. Então, Jesus era um espírito e só quem presenciou essa transformação foi Pedro, Tiago e João, como eu já falei, porque eles estavam com ele, seguiram para o monte com Jesus. Só que lá nessa montanha, nesse monte lá, foi aonde houve a transfiguração, onde Jesus foi transfigurado. Houve essa, vamos dizer, como se fosse uma metamorfose, né? Igual houve sempre acontece com a borboleta. Então, essa transfiguração vinha, na época, veio para esclarecer a vontade do Pai, que é Deus, né? Deus deu uma ordem ao Filho e queria que ele passasse, né? Se tornasse humano, né? Para que ele vindo na Terra, ele deveria levar, né? Trazer para os homens, no modo mais assim geral de dizer, para todos nós, né? Trazer por homem, para todos nós, para a humanidade, o amor, trazer o amor. Então, Deus deu essa autoridade ao Filho.
que era Jesus, que é, né, Jesus. E ele não foi apenas, Jesus não, ele não foi apenas um homem, mas ele estava por a ordem do Pai, ele foi carregado, o Senhor encheu ele da glória dele, encheu o Filho da glória do Pai. Você entende o que eu estou falando? Então, eu vou ler aqui para você o que conta aqui nesse capítulo, do capítulo de número 9, onde se fala a verdade, onde se fala o que aconteceu com o Filho de Deus, que diz assim, versículo de número 1, você está preparado para ler? E depois a gente vai dando a continuidade, tá bom? Eu vou parar no versículo 14, não, no versículo 13, tá certo? No versículo 13 que eu vou parar deste capítulo, onde fala da transfiguração do Filho do Pai, que é Jesus, tá certo? Eu já venho falando bastante coisa quanto a transfiguração, mas eu quero ler aqui o que está na nossa Bíblia, que diz assim, ó, diz ele também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, né, a um alto monte que é onde houve e transfigurou-se diante deles. Ou seja, Jesus então foi com Pedro, Tiago e João para esse monte que chamava Tabor. Esse monte era uma montanha com o nome de Tabor. O nome de Tabor porque eu fui lá estudar, pesquisar, tá, gente? Por isso já estou falando direto aqui. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Aqui está falando que eram tão brancas, mas tão brancas, chegava a doer a vista. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falaram com Jesus. Então, o que aconteceu? Quando Jesus estava lá nesse monte, nesta montanha, com o nome de Tabor, quando ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigurou, a primeira pessoa que Jesus viu foi Moisés, o Messias, vamos dizer assim, né? Ele apareceu ali, então, o Elias com Moisés e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus desta forma: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Eles ficaram assim, maravilhados, né, ao ver a transfiguração, a transformação do Espírito de Deus a homem. E desceu então aí neste local uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia desta forma: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouve. E subitamente, tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Então, eles olharam ao redor, só estava eles ali, não tinha mais ninguém naquela montanha, a não ser Pedro, Tiago e João, e também Elias, né? E a história conta que eles descendo do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, já vem falando o que o Pai ordenou para o Filho. Deus ordenou para Jesus que ele se transfigurasse num homem, para que ele pudesse levar
para toda a humanidade o amor, e ele pudesse passar por tudo quanto a gente passa, nossas aflições, nossas tristezas, nossas dores, né? Nossas angústias. Jesus passou por tudo isso, ele sofreu muitas coisas como nós, humanos, né? Porque ele era espírito e ele obedeceu a ordem do Pai. Você entende o que eu estou falando? E eles retiveram o caso entre si, quer dizer, ficaram, de bico calado, não comentaram. Então, perguntando uns aos outros, que seria aquilo? Ressuscitar dentre os mortos. Eles ficaram, meu Deus, só entre eles ali, o que é isso? O que significa essa ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Por quê? Eles queriam saber. E respondendo ele, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurarás. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito a ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então, prestem bem atenção aqui. Na transfiguração, deixa eu botar o meu caderno aqui, onde eu anotei as coisas quanto a isso, né? Que eu gosto de ir lá pesquisar. Então, aqui, quanto a essa transfiguração, veja bem, quanto a essa transfiguração, ele estava mostrando que era o sinal, né? Quando ele fala que Jesus iria ressuscitar. Tanto que está escrito aqui, né? Por que seria necessário primeiro Elias vir, né? Primeiro, por causa da ressuscitação. Então, veja, os que testemunharam essa transfiguração lá foram os seus discípulos, né? Que foi Pedro, Tiago e João. E, além disso, houve algo bem significativo, né? Que Jesus, ao se transfigurar, a primeira pessoa que ele viu, então, foi o Messias. Presta atenção, nem todos tiveram o privilégio de presenciar essa dádiva, de presenciar a transfiguração, a transformação que o Pai deu ao Filho. Você entende? Deus deu a Jesus o poder da transfiguração, de se transformar, né? Então, foi uma dádiva. Portanto, seria necessário a obediência do filho, né? Então, o filho obedeceu ao pai, porque o pai encorajou ele para que ele cumprisse a ordem dele. Era uma missão para que Deus deu ao filho Jesus. Você entende? Então, o pai disse para ele que ele falou assim, esse é o meu filho amado. Você entende? Porque o filho obedeceu à ordem do pai. Você entende? Então Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, o Pai de Jesus, falou, esse é o meu filho amado, que veio para cumprir uma missão. Então, preste atenção. O pai disse, esse é o meu filho amado, por quê? Porque o filho, ele obedeceu e creu, confiou na palavra do pai. Então, crer, você entende? Crer é o único e o mais verdadeiro recurso que nós temos para trazer solução para os nossos problemas, para as nossas questões, para as nossas dificuldades. Você entende o que eu falo? Então, quando nós cremos, temos fé e nós obedecemos a palavra de Deus, Deus, ele não importa qual a sua tribulação, qual a dificuldade que você está passando, não importa, porque nem tudo que é possível para a gente, nem tudo que é possível para nós, né, para a gente,
assim, às vezes nós não conseguimos o impossível, mas a gente consegue o possível. Você entende o que eu falo? O possível nós conseguimos nas nossas dificuldades. Nós temos limite, vamos até um determinado ponto, porque nem tudo é possível para nós, mas para Deus, não. Deus, para Ele não tem o que possa ser impossível. Deus deu ao Filho a graça da glória dele. Encorajou o Filho para que o Filho obedecesse e fizesse o que se foi dito, para que ele se transfigurasse em um homem. Você entende? Deus deu essa glória a ele. Então Deus, ele nos dá também o privilégio de saber que o melhor é estar com ele. O melhor é permanecer na presença dele. Para o quê? Porque, Elizabeth, é melhor? Porque ele traz cura, porque ele traz libertação, porque ele traz o livramento, porque ele traz o amor, porque ele traz a segurança, porque ele traz plenitude e vida, porque a vida está nele. Então, quando nós obedecemos, nós estamos sendo pessoas privilegiadas, como esses 3 discípulos, né? Mas o Messias, mas Elias, né? Que teve esse privilégio de ver a transfiguração, a transformação de Jesus, que foi tão lindo, que eles não tinham, eles ficaram maravilhados. E foi dito que eles não comentassem quanto a essa transfiguração lá no Monte Tabor. Então, Deus, ele traz o livramento, ele traz a cura, ele quer ver a sua fé, ele quer ver até onde você vai. Ele traz o livramento, ele traz a cura, ele traz a libertação, né? E traz a harmonia e o respeito entre família, o respeito para um com o outro, com o próximo. Você entende o que eu falo? Então, se nós queremos ganhar vida, nós devemos ter esse temor, né? Como eu já falei, ter esse temor, né? Ter o temor, né? Ter medo de Deus, não é isso. Ter temor a Deus é respeitá-lo, é atentamente ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Você entende? Você entende o que eu estou falando? Então, para que tudo dê certo na vida da gente, nós precisamos ouvir a voz do Pai, a voz daquele que traz para a gente a graça, a força e o poder, a segurança que nós temos de continuarmos na nossa vida, independente de qualquer tipo de problema. Então, aí Deus vem, nós permitimos que Ele se aposse sobre nossa vida, sobre as nossas coisas, né? Porque nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele entrar. E Ele entra e vai transfigurando a gente, vai transformando a gente atentamente, e a gente vai se deixando, né? Por esse amor, por essa benevolência, né, que Jesus tem, esse amor tão incondicional que Ele tem pela gente. Então, quando a gente permite isso, o que acontece? A gente vai se transformando, né? Ele transforma a gente de dentro para fora. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, que eu anotei aqui, assim, ó. Está escrito, eu não me lembro o versículo, porque eu não anotei o versículo, nem qual capítulo, mas está escrito assim: se atentamente ouvir minha voz, então, Jesus disse: se atentamente ouvires a minha voz, né? Então, você vai ao crescimento de Deus, porque você está ouvindo a voz do Pai, ouvindo a voz do Criador em obediência. É igual,
vamos supor, na nossa família nós temos um comandante, né? Quem é o nosso comandante ali na família, no físico aqui, né? Como seres humanos? É o nosso papai, é a nossa mamãe. Então nós obedecemos a ele para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Assim é o Deus Pai Todo-Poderoso conosco, com todos. Ele quer a nossa obediência, assim como ele encorajou o filho, né? Deus encorajou o seu filho Jesus a se transfigurar e passar por homem, para ele sentir todas as coisas que nós sentimos hoje. Então, isso fez com que o filho crescesse, né? E desenvolvesse mais, levando o amor para toda a humanidade. Então, Deus faz isso com a gente. Ele faz a mesma coisa. Ele quer que a gente obedeça, assim como o filho obedeceu. Deus nos encoraja, nos dando certeza e força, fé, para a gente continuar. A coragem que Deus nos dá, porque a glória dele é autoridade sobre nós. A autoridade de Deus que vai trazer sobre a nossa vida crescimento. Assim Deus fez com o filho. Deus fez isso com o filho, encorajou o filho para que o filho houvesse aquela transfiguração onde ali Pedro, Tiago e João viu. E logo que houve essa transfiguração do Senhor Jesus, que fez com que o seu corpo resplandecesse glorificado, né, revelando aos discípulos as coisas mais íntimas dele, né, se tornando em carne e osso, né? Jesus se tornou em carne e osso. Ele era espírito e se tornou em carne e osso diante ali dos seus discípulos, né? Então, aqui diz exatamente desta forma. Eu vou ler aqui para vocês entenderem também. Porque eu já falei, mas é bom que eu leia o que está escrito, porque eu não estou inventando nada. Eu estou falando o que eu li, o que eu entendi. Você entende o que eu falo? Ó, um dia, quem sabe, eu não sei se eu vou ter essa destreza, né? Mas eu creio que Deus há de me dar destreza para que eu possa explicar bem, de forma bem clara, de forma clara, né? De uma forma bem eficaz, para que vocês venham entender tudo que eu venho contando aqui aos relatos dos discípulos, dos profetas de Deus do passado. Hoje nós temos muitos profetas, muitas missionárias, né? As missionárias significam mulheres que têm missão. Você entende? Aquele que tem missão. Missionário ou missionária é aquele que tem uma missão, é aquele que tem que cumprir uma ordem de Deus. E os bispos e os profetas, né, bispos, eles também estão cumprindo a missão deles, mas a missão deles é de forma diferente é incomparável, você entende? Diante de outras de missões. Por exemplo, profetas, eles têm o dom de profetizar algo que o Senhor está dando para ele. E missionários ou missionárias têm a missão de levar a palavra, de buscar, né? Buscar na palavra, levando para toda a humanidade, para todos aqueles que queiram receber a palavra, o conhecimento de Deus, o verdadeiro, o que vem de verdade do Senhor Jesus, você entende? E as outras pessoas que também trabalham para Deus, são servos de Deus, como nós aqui, como eu, como evangelista, né? Como muitas pessoas que trabalham para levar pessoas para a salvação, né? Buscar pessoas para a salvação. É isso que todos nós fazemos
no decorrer de nossas vidas, né? Tanto os profetas quanto as missionárias e missionários, os bispos e os pastores, né? Os pastores, eles vêm coordenando todas as ovelhas, os bispos, os profetas, todos vêm coordenando vigilantemente, mostrando o caminho da verdade, que é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, que traz encorajamento para cada um de nós, para a gente prosseguir na nossa vida. Deus nos dá coragem, Deus nos dá força, Ele mostra o caminho por onde nós devemos seguir para que o nosso espírito seja salvo, para que a nossa alma fique leve, que nosso espírito fique leve, nada de carregar pesos, pecados, coisas que contagiam e que vai que vai contaminar outras pessoas, mas sim você tem que contagiar outras pessoas com a sua luz, com a sua manifestação da glória do Senhor, proclamando a palavra e buscando essas pessoas que às vezes estão entristecidas, né? Ou estão com algum tipo passando por algum tipo de tribulação, dificuldade, não importa o que for, mas buscar essas pessoas para o reino de Deus, porque quando todos escolhem ser vigilantes diante da palavra do Senhor, ouvindo a palavra, né? Aquele que ouve a palavra, tanto que eu anotei aqui, né? Se ouvires atentamente a minha voz, está escrito em Deuteronômio, eu não me lembro qual coisa, eu posso procurar aqui depois para falar com vocês. Então, se ouvires a voz do Senhor, seremos pessoas que estaremos chegando, né, para a um ponto de seguirmos para a salvação com Ele, porque o Senhor Jesus, Ele vem buscar a sua igreja e Ele vem buscar todos aqueles, os homens que tiveram direitos, homens que eu quero dizer, homens e mulheres em geral, né, todos nós temos direito à salvação, desde que nós busquemos pelo Pai. Isso é um direito especial que Deus nos dá. Deus nos dá um direito especial para que a gente venha desenvolver a nossa fé. Então, o Filho do Pai, ele foi encorajado, né? Deus encorajou ao seu Filho Jesus para que se tornasse um homem, né? Para passar por todas, sentir as coisas que nós sentimos, para que ele e dessa forma o Senhor mostrou o quanto o amor prevalece, o quanto é necessário ter essa compaixão, essa misericórdia um pelo outro, porque o Senhor, Ele é compassivo em todo o tempo. Ele é compassivo, Ele traz paz em todo o tempo, Ele traz harmonia, Ele mostra o direcionamento, né? Aonde você tem que seguir, o caminho que você deve tomar para que você venha crescer. Crescer em quê, Elizabeth? Crescer a sua vida, né? Crescer a sua vida, não ficar para trás. Crescer a sua vida não é crescer só em dinheiro, não. Crescer espiritualmente, crescer em coisas que vai nos trazer benefícios bons, que Jesus, Ele vem nos ensinando. Ele vem nos ensinar. Então, ele veio, né, nos ensinar muita coisa. E aqui, quando ele fala que quanto haveria que Elias, ele fala assim no versículo 13, né? Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito, que haveria, então, a ressurreição. Essa transfiguração do Filho de Deus seria o sinal que Jesus iria ressuscitar. E houve isso, né? Houve essa ressuscitação. E aqui diz mais assim,
Enquanto Pedro sugeria que o Senhor Jesus, Moisés e Elias permanecessem no monte, a voz que vinha de uma nuvem o repreendeu. E disse: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Isto é, o medo e a impulsividade de Pedro o fizeram falar, quando era momento de ouvir. Então, muitas das vezes, o ouvir a palavra, né? O ouvir a voz do Senhor é que vai nos levar pelo caminho certo. Então, o significado dessa palavra ouvir aqui, nesse contexto aqui bíblico, implica mais falar sobre uma audição física e a submissão irrestrita às escrituras, ou seja, obedecer o que está na escritura, praticar o que se diz a palavra. Você entende? Ouvir, né? Que nós temos ouvidos para isso, ouvir e praticar a palavra. Assim, aí diz aqui assim a voz do Altíssimo anunciou a quem devemos render toda a atenção, ao seu Filho, por intermédio da sua palavra, pois ela contém tudo o que necessitamos. Olha, tá tudo muito bem dito aqui, né? Então, a palavra de Deus, tudo que ele passa para nós, está mostrando, traz para a gente tudo o que nós necessitamos, porque a gente somos pessoas que temos raciocínio para entender, compreender, praticar e fazer o que é correto, para que a gente tem que ser justo, né? Ouvindo o que a voz do Senhor Jesus, né? Porque ouve atentamente, aquele que ouvir atentamente a voz do Senhor, com certeza será salvo. Você entende? Então, vamos ficar atentos, vigilantes, buscando entender e compreender o caminho da verdade, que é estar em Jesus, tá certo? Você entendeu, então, quanto à transfiguração? O que houve? Por que houve essa transfiguração do Filho do Pai? Por que houve? Porque ele quis trazer, mostrar que diante dessa transfiguração, Jesus viria como sinal, mostrando a ressurreição. Então, houve o testemunho da transfiguração do Senhor, né, do Senhor Jesus, que foram os discípulos, né, que viram quanto a transfiguração do Senhor, que foi assim de forma tão maravilhada, né, que eles nem tiveram palavras para dizer. E tudo quanto foram vistos ali não era para contar para ninguém, até que viesse o Filho, que houvesse a ressurreição, né? Então, o Pai o Pai que é Deus disse: esse é o meu Filho amado, porque o Filho obedeceu a palavra do Pai, né? O Filho obedeceu e fez o que o Pai mandou, né? Ele fez o que o Pai mandou. Então, está mostrando aqui obediência e transfiguração. Está mostrando transformação, que Deus transforma os seus filhos, se eles permitirem, em obediência. Se obedecer, se você ouvir a palavra do Pai, obedecendo, se assim ouvir a sua voz, tudo se tornará diferente na sua vida. Você entende? Então, seja uma pessoa assim, que se deixe levar pelo encorajamento que Deus te dá, para que você venha desenvolver, se tornando um ser melhor do que você é, tá certo? Então, espero que você tenha entendido quanto à transfiguração do Senhor Jesus, e depois eu venho contar, né, o que o Marcos conta, segundo o evangelho dele, quanto à cura do endemoniado, e quanto também quando Jesus prediz, ele tem ele prediz antecipadamente, ele conta quanto à morte dele e a sua ressurreição.
Lá no livro de no livro de Mateus, nós já vimos isso. Agora vamos ver repetidamente no livro de Marcos, que nós vamos ver segundo o relato do profeta Marcos, como que ele conta essa história, o que ele, qual o tipo de relato, de interpretação dele em relação a tudo isso que eu venho falando aqui para vocês. E assim a gente vai fixando mais e mais quanto a palavra do Senhor Jesus, tá certo? Então, a fé que nós obtemos é o único recurso que nos traz socorro. A fé que sempre vai nos trazer socorro em todas as nossas questões, não importa qual seja. O importante é que você se mantenha em fé, um direcionamento, ouvindo a voz do Senhor Jesus. Ouça a voz, ouvir atentamente a voz do Senhor, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Deus os abençoe, tá? Vamos seguindo aqui no nosso estudo. Não esqueça de compartilhar a palavra, não. Compartilhe, dá um like aí, ó, nessa mãozinha, dá um like, tá bom? E leva a palavra amiga para alguém, seja você um evangelista também, um missionário, uma missionária, faça isso, tá? Você é uma candeia, você é a igreja, a própria igreja que se derrama aos pés do Senhor Jesus e leva o amor, assim como Ele fez e faz até hoje, transmitindo o amor dele, apaziguando, né? Trazendo harmonia. Olha que coisa maravilhosa, quando se vive em paz, quando se ouve a palavra, né? Ouça atentamente a voz do Senhor, tá bom? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tenho certeza que Ele quer, tá bom? Tchau.